Então, aqui esse pedido que a alma faz para o Ancantanca, que é o grande mistério, que é o divino. Para que eu chegue nesse lugar sem nada a ocultar. Então, essa carta que representa a morte e renascimento, ela diz para a gente o seguinte: a carta da morte do xamã veio advertir você de que está se processando agora um ciclo de morte ou de finalização. Antes que possa ocorrer um verdadeiro renascimento, você deve verificar quais são os hábitos, os comportamentos, os relacionamentos ou a parte do ser que estão morrendo e que necessitam, assim, de maior assistência. Uau, gente! Né? Que amor a gente precisa dar para a gente deixar morrer uma parte que a gente sabe que precisa morrer, né? Ajude este processo a se realizar, permitindo conscientemente que o velho seja afastado. Deixe que os aspectos obsoletos da sua vida sejam removidos e abra espaço para que o seu próximo ciclo de vida se manifeste. Nosso próximo ciclo de vida, ele só vai se manifestar se a gente finalizar o último que nós estamos. Né? Eu costumo dizer, vamos fechar com chave de ouro. Para quê? Para abrir com chave de diamante. Lembre-se, sempre que você deixa suas velhas autoimagens morrerem, você está criando um terreno fértil para semear eventos novos e mais estimulantes na sua vida. Quando se permite que os velhos padrões estabelecidos morram com dignidade, o ciclo de renascimento que se segue estará sempre repleto de novas promessas de crescimento. Então, é só a gente olhar para o caminho da nossa vida. Quantas vezes a gente já fez isso? Todo mundo aqui já fez isso. Já se deixou morrer várias vezes. Já renasceu várias vezes. De coisas pequenas, de coisas maiores, né? E o que todos nós precisamos deixar morrer agora nesse momento, quando a gente está finalizando essa jornada da ascensão e prosperidade. Né? O que você ainda está fazendo força para segurar, isso está te amarrando. E não está deixando você ir para o próximo nível. Então, a gente só vai para o próximo nível quando a gente solta o nível anterior. Então, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, o que eu ainda faço que eu não estou no caminho? Que eu sei, eu sei. Porque nós sabemos o que a gente precisa soltar. O sacrifício verdadeiro é soltar algo que realmente não vai nos fazer falta, como a gente imaginava que iria. E quando a gente faz, por exemplo, quando eu fiz o sacrifício de me educar para curar a gula, quando eu olho hoje para trás, eu não precisava daquilo. Pelo contrário, aquilo estava me matando, me danificando, me fazendo mal. Né? Mas quando a gente está imersa numa ilusão,
nós estamos acreditando que aquilo é necessário. Aquilo é necessário. Mas não é. Necessário é a verdade. A verdade é necessária. E o que é a verdade? Saúde, alegria, vitalidade, gratidão, amor, prosperidade, né? E quando a gente vai falar de dinheiro, o que é mentira e o que é verdade? Imagina uma pessoa que está querendo dinheiro e ela ainda está vibrando na escassez. Como que ela pensa? Eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, tem que entrar dinheiro. Cada cliente que ela entra em contato, aquilo para ela é um cifrão, não é uma pessoa. Então ela está vivendo uma mentira. O que é verdade aí? Ela voltar para o eu dela. Qual é a minha contribuição? Qual é a contribuição que eu dou para essas pessoas e para o mundo? Eu me conecto com isso, eu volto para o meu ser, para o meu eu. Então eu vou para o meu mundo interno. Saint-Germain fala sempre: viva no seu mundo interno e não perdida no seu mundo externo. Então, estar vivendo em verdade é ser quem você é, na vibração que você é, na tua assinatura espiritual verdadeira, trazendo a sua contribuição para o mundo. Se corrigindo, corrigindo as tuas emoções, teu temperamento, o teu corpo, o seu mal, a sua maldade, para que você possa viver quem você é. E você vai viver relaxada, que você não está aprendendo mais nada, não está tensionando mais nada, não está resistindo a mais nada, não está julgando a mais nada. Soltar. Quando ganhar ou perder tiver a mesma medida para você. Ganhar ou perder tiver a mesma medida. Teve uma época que eu tinha feito um negócio e eu fiquei tão tensa com o negócio que eu estava fazendo, que ainda não estava fechado direito, amarrado, alinhavado, né? E que eu fiquei uma coisa assim. Aí eu parei assim, Carla, solta, solta. Deixa as coisas acontecerem em seu curso natural. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Se vai, vai, se fica, fica. Sabe como? Aí você, uau, acabou toda a tensão. O que eu ganho com isso? O que eu aprendo com isso? Então a gente vai colocar um outro olhar para a situação. Não é mais a situação externa que está nos comandando, é a situação interna. O que eu ganho aqui? Bem, eu posso ter uma excelente experiência de soltar. Eu posso ter com essa situação uma excelente situação de, por exemplo, isso acontece muito com as mulheres. Conheceu lá um rapaz novo, aí fica agoniada no WhatsApp, não é assim? Agoniada se ele vai mandar mensagem. Se você alimentar isso, isso vai ficar cada vez pior. Daqui a pouco você não faz nada e fica o dia inteiro vendo se ele manda mensagem. Então você volta para o mundo interno. O que eu posso aprender aqui?
Se vai acontecer, ok. Se não vai acontecer, ok. Eu fico bem também. Eu estou bem aqui e eu estou bem aí. Eu sou a paz e eu solto. Eu vibro a minha luz. Como pode ser mais leve? Como pode ser mais... Pronto, você voltou para o teu centro. Aí você vai fazer suas coisas. Quando você menos espera, ele manda uma mensagem. Ou então, ele não manda uma mensagem. E você fica bem também. Então, percebem? A gente pode mudar os temas aqui que eu estou falando, mas o quanto que a gente fica estressado pelas coisas do externo. Aquele exemplo do patrão chamar o funcionário para ter uma conversa. O funcionário quase infarta. Mas a conversa não é agora, não, é só 5 da tarde. Ele vai passar o dia inteiro. Não é assim? Então, como seria se esse funcionário fizesse o trabalho dele corretamente, estivesse tranquilo com seus afazeres, e o patrão chama para conversar? Ok, tudo bem, 5 horas eu vou lá. Ah, mas o que ele vai falar comigo? O que ele for falar comigo, eu estou pronto. Eu estou pronto. Para o que quer que seja, eu estou pronto. Para algo que eu posso chamar de bem, para algo que eu posso chamar de mal. Não existe mal nem bem, gente. Eu conheci um senhor, que ele trabalhava numa concessionária de automóveis, e a gente interagiu assim por um ano e pouco, mais ou menos, né? Eu ia lá, e carro, não sei o quê, de vez em quando ia lá tomar um café e tudo. E ele falou assim, Carla, eu vivia tão estressado aqui, vende, não vende, entra cliente, não, né, aquela coisa. E eu e minha mulher começamos a fazer um sanduíche para vender. O negócio do sanduíche cresceu tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que ele pediu demissão do concessionário. Compreende? Então, algo que tem um estresse pode te ensinar muito para você sair daquilo, para você não ficar alimentando aquilo cada vez mais. Não, ele ia estar até hoje lá, naquele estresse. Então, presença. Eu sou a revelação do que eu preciso saber sobre isso. O que eu preciso ver aqui? O que eu preciso saber sobre isso? Ah, eu não estou me sentindo bem. Ah, o que eu preciso saber sobre isso? Eu não estou me sentindo bem, é uma verdade? Não. É identificação com o ego. Identificação com a dor. Se vocês lerem o livro do Eckhart Tolle, O Despertar de um Novo Mundo, ou O Despertar da Consciência, porque é o mesmo livro, só que tem 2 nomes, ele fala do corpo de dor, o que ele chamou de corpo de dor. Nós temos um corpo de dor, que não é esse corpo físico, é o corpo do ego, que já criou uma ideia sobre si mesmo e que não vive sem dor. Uma vez, quando eu já estava muito bem emocionalmente, eu conheci um rapaz, um homem, um rapaz da minha idade, bem jovem, e eu comecei a namorar ele. E a pessoa estava tão cheia de conflito que tudo ele criava confusão. Aí eu olhei assim e falei, gente, como que a pessoa encontra uma pessoa como eu, que está em paz, em harmonia, que quer desfrutar, e a pessoa não consegue ficar em paz. Tudo cria confusão. Por quê? Porque está em dualidade interna. Então, eu não estava mais em briga interna. Quando você não está mais dividido internamente, você está em paz. Você não está brigando consigo. Quando você está brigando consigo, você adora DR.
Conhece? Sabe o que é DR? Adoro DR. E na DR tem muito assim: você fez isso, você me acusou, você distorceu, você... tudo é você. Então preste atenção quando você fala muito em você, porque você está projetando o que é seu. Agora você pode trocar, você pode dizer: olha, eu não compreendi bem o que você falou. Você podia me explicar? Aí você está no eu. Você está na sua responsabilidade. Você não compreendeu bem. Não é, você distorceu. Né? Então tem gente que adora DR. E se você está em paz, você não vai entrar naquilo. É óbvio que eu terminei o relacionamento, né? Tudo era culpa minha, tudo era culpa minha. Falei, bem, eu tenho que trabalhar mais a mamãe, né? A minha mamãe. Para que eu não esteja disponível para um relacionamento assim. Óbvio que eu também não estava ali por acaso. Então, assim, o que nós vamos alimentar? Ou nós vamos escolher sacrificar? Quem esteve aqui no dia 27 fazendo trabalho da ayahuasca, foi um trabalho fechado, né? 3 pessoas, mais a Luciana e a Natália. A Luciana trouxe um panetone de pistache que vocês não estão entendendo. Eu falei, Luciana, a partir de hoje, você não entra mais na minha casa se você não trouxer esse panetone. Tá bom. E elas vieram aqui anteontem, sexta-feira, Natália e Luciana, que a gente foi fazer um trabalho. E a Luciana falou, Carla, vou levar o panetone de pistache, tá bom. Falei, gente, eu não estava querendo que Luciana viesse, eu queria que o panetone viesse na minha casa. Luciana, para mim, era o segundo lugar. Era o panetone. Aí, quando foi essa semana, vocês sabem que eu fui orientada pelo meu guia de fazer um trabalho de ayahuasca, né? Aí eu fiz. Ah, aconteceu um monte de coisa. Uma das coisas, ele falou para mim assim, agora, a partir de hoje, não entra mais açúcar nessa casa. O panetone, você pede para a Luciana não trazer mais. Eu falei, tá bom. O açúcar já não entrava mesmo, né? E o pote de açúcar demerara eu já tinha dado para minha funcionária, porque eu não uso, quem usa é ela, e eu já falei, olha, fica só o açúcar mascavo que eu uso na cacau, somente. E quando eu quero comer doce, eu vou comer tâmaras. Aliás, gente, fica uma delícia. Tâmara, você abre ela, bota um pedacinho de cacau no meio, amassa assim, come. Você vai comer 2 pedacinhos assim, te satisfez por 10 anos de dor. É uma coisa extraordinária. Extraordinária. Quando você tiver vontade de comer doce. Então, eu falei, ok. E eu falei, caramba, Luciana já comprou os panetones, mas eu vou falar, Luciana, ó, seu fulano pediu para não trazer o panetone, não é... Ela falou, Carla, eu aqui, não sei se a Luciana está aí podendo falar, ela não está aqui no... Ela falou, eu estou impressionada com tudo isso, porque... Tô sim. Quer falar, Lu, o que você... Na sua casa, você falou assim, do nada, Luciana falou assim, fala, Lu. Então, aí eu estava em casa no domingo, né, à noite, e eu tinha sonhado que uma mesa cheia de doce da minha mãe, que minha mãe fazia muito pudim, brigadeiro, Maria Mole, aqueles doces de infância, gelatina e tal. E eu sonhei com essa mesa cheia de doce. Aí, beleza, acordei, fui fazer uma ascensão domingo passado, aí veio assim para mim, olha, você não vai comer mais açúcar, você não pode mais comer açúcar, você corta o açúcar da sua vida. E nisso, na terça, você vai e dá o recado para mim, né? Tudo bem que quem saiu bem foi o marido da Nath, o Thiago, que amou, adorou. A Natália Mas ganhou os assim, panetones. aí, mas assim, veio isso para mim. E a partir daquele dia, eu não comi mais doce.
Não comi mais doce. É. O doce que eu fui comer foi essa tâmara que você fez com cacau, que realmente fica uma delícia. Fica uma E delícia. só. Mas eu não comi mais doce. Já não como nada com açúcar, não adoço, não faço nada. Mas aí já não comi mais doce mesmo. Você vê como estava alinhado, né? Então foi Estava isso. alinhado. A Luciana ajuda aqui o trabalho da gente espiritual. Luciana Natália, né? Gratidão, Lu, te amo. Então, assim, o alinhamento espiritual, quando você tem no trabalho, você recebe uma orientação dos teus mestres, os seus ajudantes também recebem. E vai quem quer, né? E outra coisa, quando nós estamos já prontos para tal, aquilo não é um sacrifício. Se me falassem isso há 10 anos atrás, eu ia falar, ó, querido, só na vida seguinte, agora não dá, né? Aí eu fui dormir no trabalho de ayahuasca, teve um momento que eu estava deitada e vieram alguns espíritos com umas máquinas, sabe aqueles chuveiros, tipo uma ducha enorme? Então era tipo uma ducha metálica, prateada, cheia de buraquinho, e eles iam passando assim em cima do meu corpo. Eles falando assim: a gente está agora equalizando o teu corpo para nova frequência. Aí eu já sabia que não era mais açúcar. Açúcar, como meu guia já me falou, é prisão espiritual. Açúcar vicia 9 vezes mais do que cocaína. Então, vocês, quem quiser, quem tiver interesse, vai estudar sobre isso, né? A droga do século é o açúcar, ok? É muito difícil a gente largar o açúcar, porque ele vicia 9 vezes mais que a cocaína. É mais difícil do que largar a cocaína, tá? Então, vejam como que o sistema cria a gente, já criancinha, dando todas aquelas balas e doces ofertados a qualquer canto de fila de supermercado, de loja, tem aqueles gôndolas cheios de doce, tá? Então, assim, para poder exemplificar para vocês, né? Então, para mim, está muito tranquilo nesse momento. E foi me orientado. Agora você corta. Vai comer o doce conforme você come na tâmara, nas passas e tal. Né? No mel, que eu coloco no meu pão de manhã no café da manhã, já comi hoje. Assim você vai comer doce. Né? E já há muito tempo não entra nada de industrializado na minha alimentação. Bom, nós vamos, assim, depurando o nosso corpo físico. E quem quer consciência verdadeira precisa depurar o corpo físico na sexualidade, no alimento, no comportamento, para que a gente se alinhe com aquilo bem alto que a gente quer. Senão o corpo fica tão denso, tão pesado, tão preguiçoso, que ele não vai, ele não faz. Eu fiz uma viagem segunda-feira, que eu saí daqui às 1h10 da manhã. Eu cheguei no local 8h30 da manhã. Eu parei 2 vezes. Eu tomei só um café na estrada. Uma xícara de café. Por que eu estava com energia assim? Porque eu me preparei 2 dias antes no alimento, 0 açúcar, feijão moyashi, tâmaras, tudo que me dava energia para me preparar para a viagem. Às 3 da tarde eu terminei o negócio que eu tinha que fazer e voltei no mesmo dia. As pessoas normalmente elas se preparam com alimento para o fitness, né? Mas elas não se preparam para a consciência ou para terem uma conversa. Ah, eu preciso ter uma conversa com fulano, então eu vou me preparar no meu alimento, né? O doce acovarda a gente.